Então, gente, eu fiquei meditando no que eu poderia falar hoje para nós, né? Para todos nós aqui hoje. E aí eu tinha lido um livro há algum tempo atrás que é sobre oração, e esse livro é maravilhoso. E aí eu então pensei, não, vou falar então sobre oração. A oração sempre esteve muito presente na minha vida, desde criança. E quando eu orava, as coisas aconteciam, sabe? Eu tinha, assim, uma ligação muito grande com Deus através da oração. E depois que meu avô morreu, e ele tinha dito que se eu orasse por ele na cirurgia dele, ele ia escapar, né? Ele ia se recuperar. Eu era uma criança e no dia da cirurgia eu fiquei brincando com minhas amigas e não fiquei, fiz uma oração rapidinha e fui brincar. E aí meu avô morreu. Então, depois desse dia, eu achei que Deus não estava mais ouvindo as minhas orações. Porque eu achava que, né, na minha inocência de criança, eu tinha o quê? Acho que 10 anos na época, e eu achei que aquela oração que eu fiz rapidinho era suficiente, entendeu? Para salvar meu avô. Mas, lógico, que ele estava muito doente e tudo mais, e foi uma consequência natural da doença. Ele tinha um câncer, né, de duodeno, e realmente não deu, e ele faleceu. Ele era pastor em Pernambuco, né? E então eu fiquei muito triste. Eu falei, Deus não ouve mais as minhas orações, né? Mas eu sei, depois a gente cresce e vê que as coisas não são bem assim. Pois é, meus irmãos, nunca o mundo esteve precisando tanto de oração, né? Estamos vivendo tempos assim difíceis. Vemos no nosso dia a dia o mundo sofrendo transformações absurdas, sobretudo no que diz respeito à incredulidade, à falta de amor ao próximo e um total desrespeito aos valores cristãos. Isso está sendo assim semeado como uma semente maligna a todo momento. Diante desse contexto, nós cristãos recorremos à oração, na busca de encontrarmos uma solução para todo esse desencanto que tanto nos aflige, porque percebemos que somente em Deus teremos resposta na medida em que tanto o homem e o mundo jazem no maligno. Em nossa fé cristã, né, aprendemos que somente de nosso Deus podemos alcançar as respostas às nossas súplicas. Oramos, jejuamos, nos colocamos de joelho diante do Pai, e por vezes parece que nossas intercessões não alcançam o ponto esperado. Daí, como pecadores e insensatos que somos, né, percebemos nossa fé, de certa forma, fenecer. Digo isso porque em minha vida experimentei em muitas ocasiões isso ocorrer. Na realidade, eu e você somos tentados a decair na fé, porque somos naturalmente pecadores, imediatistas, queremos respostas rápidas, respostas ao toque do botão, né? Dos botões de computadores. Afinal, vivemos em um mundo virtual. A vida é dinâmica, não há tempo a perder. Em nosso entender falível, Deus bem que poderia entrar nesse sistema e nos responder como achamos que merecemos, não é mesmo? A gente acha que Deus tem que responder rapidinho tudo que a gente pede. Mas, irmãos, não é assim que o mundo espiritual funciona. Por isso, enquanto não aprendermos a ver a oração do ponto de vista de Deus, certamente não conseguiremos entender a razão pela qual nossas orações não são respondidas. Para nós, crentes, o primeiro ponto que precisamos observar nesse sistema é que é compreendermos a oração pela perspectiva de Deus e não pela nossa perspectiva. Sabe por quê? É porque, sob a nossa perspectiva, usamos a oração como meio de suprirmos as nossas necessidades e nos esquecemos de entender o que Jesus disse na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade.
Que interessante, eu nem combinei com o Milton e ele começou hoje o culto com o Pai Nosso, né? É muito para você ver como as coisas andam, né? Quando a gente está em sintonia com o Pai, as coisas acontecem. Meus irmãos, sobre a perspectiva de Deus, a oração é o meio de obtermos um relacionamento íntimo com Ele, para conhecê-lo, adorá-lo, ouvi-lo na condição de filhos obedientes. Porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E Ele espera a nossa aceitação para todos os propósitos traçados por Ele, para que nossas vidas sejam edificadas e reflitam o seu reino na terra. Por ele, porque ele deseja que sejamos testemunhas dele nesse mundo. A gente precisa entender isso, a vontade de Deus para nós, né? Então, irmãos, como obter uma oração eficaz? Para falar sobre esse assunto, fiz alguns estudos. E entre tantas formas de se conseguir uma oração eficaz, achei três importantes exemplos de alcançar esse objetivo. O primeiro é que nós precisamos ter tempo para estar na presença de Deus, conhecer a Deus e com Ele manter um relacionamento íntimo. Na prática, isso só será possível se seguirmos o que Jesus ensinou em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Segundo, buscar ter uma vida santificada na presença do Senhor, praticando a vontade de Deus em todos os seus atos. Isso será possível com dedicação à leitura das Escrituras e meditação nelas em oração. Vejamos o que diz o Salmo 1 e 2, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esse é um segundo ponto importante para que a gente absorva e aprenda a efetivamente a orar e ter orações eficazes. O terceiro, que eu consegui listar, é procurar ouvir a voz de Deus. Isso porque Deus promete direção e sabedoria para todo aquele que o busca de todo o coração. Nesse aspecto, vejamos o que diz Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. No mesmo sentido, podemos citar Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, essas três regras são muito importantes para que a gente aprenda a efetivamente orar. Orar e ter orações eficazes, né? Os ensinamentos bíblicos nos conduzem a observar essas regras expostas na palavra de Deus, para que tenhamos comunhão com o Senhor e consigamos uma vida de santidade em sua presença. Porque sem ter uma santidade, sem ter a leitura, sem ter a busca incessante nas Escrituras, para ter um convívio, um relacionamento íntimo com Deus, é lógico que as nossas preces vão se perder no ar, né? Realmente é bem difícil imaginar nós, pecadores que somos, alcançar santidade. Contudo, quando analisamos a palavra do Senhor e observamos que Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos dotou da capacidade de santificação. Um excelente exemplo bíblico disso que temos é no livro de Levítico, no capítulo 19, quando o Senhor pede santidade do seu povo, e nessas ocasiões ele declara que o motivo é a sua própria essência. E ali está escrito
está escrito a fala dele a Moisés, nos versos 1 e 2, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, a gente observa nisso que Deus é tão maravilhoso que ele nos criou à sua semelhança e ele diz que nós podemos ser santos, porque ele é santo. E se ele nos criou à semelhança dele, ele espera essa santidade de todos nós. Agora, cabe a cada um de nós se apoderar dessa virtude e, de certa forma, buscar essa santificação, para que agrade a ele e para que a nossa comunhão e relacionamento íntimo com o nosso Deus se estabeleça. Por isso, ele espera de nós uma resposta ao propósito delimitado por ele sobre nossas vidas, para que tenhamos intimidade e comunhão com ele. Sem isso, estaremos falando uma língua não inteligível a Deus. Logo, como poderemos receber resposta às nossas orações, se a gente não fala a mesma língua de Deus? E essa língua só pode ser falada através da santificação, da dedicação à oração e da dedicação às escrituras e ensinamentos que o nosso Pai nos dá através da leitura da Bíblia. Há também uma questão muito importante que temos que ter em mente quando oramos por alguma coisa que desejamos. É que nem sempre Deus atenderá nossos pedidos. Às vezes queremos muito determinada coisa e Ele, Senhor de nossas vidas, sabe o que realmente precisamos. E se os nossos anseios estão dentro da perspectiva que Ele tem para nós. É aquela questão da perspectiva. A gente tem que entender a perspectiva de Deus para as nossas vidas e não a nossa perspectiva, entendeu? Porque as nossas são muito falhas, né? Por isso, a vida de oração deve sempre estar pautada no entendimento da escuta consciente do que Deus quer nos dar. Precisamos estar atentos às 3 possibilidades de resposta, porque às vezes Deus responde sim, outras vezes ele diz um não. E outras vezes ele diz, espera, e acalma. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. E acalmar o coração, nós falíveis, né? Nós pecadores, nós filhos desobedientes, que não escuta a voz do Senhor muitas vezes, a gente quer muito, quer que tudo seja resolvido na hora, né? Principalmente hoje em dia, que tudo é virtual, é rápido demais, é no toque do botão e a coisa sai ali, né? É fabricada de imediato. Então, a gente, geralmente, como pecadores, não queremos esperar, muitas vezes. Mas a gente precisa estar auscultando a voz do Senhor. No livro Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, esse livro que eu falei, que eu li, né, de autoria de Gregory Friesel, há alguns anos atrás eu li esse livro, né, e pensando nos ensinamentos ali escritos, tirei inspiração para fazer hoje essa breve reflexão. Em um dos capítulos desse livro, o autor propõe algumas orações, fazendo nestas analogias aos ensinamentos bíblicos. As preces são curtas, mas possuem a essência da palavra do Senhor. Por isso, toma a liberdade nessa conclusão, né, já estou terminando aqui, de nossa reflexão, de citá-las para edificação de nossas vidas. Então, eu transcrevi algumas orações muito interessantes que tem nesse livro. E agora eu vou passar a ler para os irmãos, né? A primeira, ele diz o seguinte: Pai, eu te peço que me encha compaixão para conhecer-te e amar-te de todo o meu coração. E nesse ponto ele faz analogia a Mateus 22, 37. Depois ele segue dizendo: Senhor, ensina-me a ver a oração como a essência do nosso relacionamento, ou seja, a essência
do nosso relacionamento, nosso ser humano com o nosso Pai, Deus. E ele faz a analogia a Lucas 11:1. Diz mais o autor: por favor, capacita-me a ouvir a tua voz e a orar de acordo com a tua vontade. E aí ele faz a referência a 1 João 5:14 e 15. Depois ele faz uma nova oração, ele cita essa oração aqui, que eu achei também muito bonita, que diz o seguinte: Pai querido, ensina-me a orar da tua perspectiva e vontade, não da minha. E aí faz a analogia a Mateus 14:36. Abre os meus olhos para a revelação dos teus grandes propósitos para a minha vida. Porque Deus tem propósitos para cada um de nós, para a vida de cada cristão, para a vida de cada filho. Ele tem propósito para nós. E a gente, às vezes, não se apercebe disso, né? Dos propósitos de Deus para as nossas vidas. E isso a gente precisa perceber. E só nós vamos perceber isso através da oração, se a gente estiver com os ouvidos atentos a ouvir a Deus através da perspectiva dele e não da nossa. Depois tem essa outra que ele diz o seguinte: Deus, por favor, fala comigo e dai-me ouvidos que ouçam claramente a tua voz. E aí ele cita Isaías 30:21. Coloque em mim o desejo de ser santo, porque o Senhor é santo. Enche-me com adoração genuína, de modo que realmente te agrade. João 4:23. Deus, ajuda-me a orar, não somente para ser abençoado, mas porque eu realmente te amo. Tiago 4:2. Por fim, o autor encerra da seguinte forma. Então, ele faz uma última oração que eu achei também especial para citar aqui para os irmãos. E ele diz o seguinte: Senhor, ensina-me a morrer para mim mesmo e deixar Cristo viver através de mim. Gálatas 2:20. Derrama sobre mim o teu grande poder e unge meus dons espirituais para o teu serviço. Eu achei isso aqui fabuloso, né? Porque a gente precisa que Deus derrame sobre nós os dons espirituais que ele delegou para cada um de nós, né? E a gente só pode descobrir esses dons. Outro dia eu fiz uma mensagem sobre os dons, né? E eu estudei um livro aqui sobre dons, muito interessante, e realmente a gente nasce com dons, certo? E Deus espera que a gente pratique os nossos dons, certo? E um desses dons também é o da oração. Tem pessoas que têm dons assim maravilhosos com a oração. Eu vejo isso muito na irmã Thelma, no irmão Ademir. As orações deles são tão perfeitas, são tão maravilhosas, que enchem o nosso coração de alegria, né? E nos eleva para ter uma fé mais abundante com o Senhor. Enche-me com a tua paixão pelas almas e ajuda-me a testemunhar a todos que cruzam o meu caminho. Amém. Então, a gente precisa disso, né? E a oração é essa íntima comunhão com o Pai. A gente precisa se alegrar e buscar cada vez mais esse relacionamento com o nosso Pai, para que as nossas orações sejam ouvidas e também, e mais ainda, a gente conseguir auscultar a vontade de Deus para as nossas vidas. Com essas singelas palavras, encerro nossa reflexão desta tarde, rogando a Deus que nos abençoe e guarde e nos ajude a ouvi-lo em oração e revelar a vontade dele em nossas vidas.